Podem assentar-se, irmãos. Façamos a leitura do texto dessa manhã. O texto dessa manhã está em Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao verso 16. Façamos essa leitura, irmãos, todos juntos, a uma só voz. Vamos juntos? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Amém. Que bom estar nessa manhã, irmãos, podendo compartilhar a palavra de Deus. Principalmente a igreja hoje completa 36 anos de ministério, 36 anos de trabalho. Então, a gente, observando esses 36 anos, a gente vê como foi a maravilhosa e graciosa obra de Deus sobre nós. Durante 36 anos, o Senhor nos guiou, irmãos. Não é maravilhoso? O mover de Deus é muito precioso em nossa vida. É por isso que a igreja, a Shinam, a nossa igreja, existe até hoje. Porque durante esses 36 anos de vida, a igreja fora cuidada pelo Espírito Santo e pelo Senhor nosso Deus. Amém? A palavra de hoje, o título da palavra é Uma igreja que corre em direção ao alvo. Uma igreja que corre em direção ao alvo. Na palavra de hoje, nós vemos que Paulo ele está trazendo algumas afirmações muito importantes para a nossa vida. E uma dessas afirmações que ele diz, eu prossigo para um alvo. Esse alvo, para mim, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa claro para nós que há um alvo a seguir, que há um propósito a seguir em nossa vida. E através desse aspecto que Paulo cita no texto de hoje aqui, gostaríamos que nós pudéssemos observar alguns pontos importantes para a continuação de nossa jornada nessa igreja, a igreja Shinam. Eu sei que muitos irmãos que estão aqui são mais novos do que a igreja. Alguns, quase a maioria dos irmãos são mais novos que a igreja, Alguns poucos irmãos são mais velhos do que a igreja aqui, Mas a maior parte dos irmãos é mais novo que a igreja Shinam. Durante esses 36 anos, eu sei que Deus cuidou de nós. E com certeza a igreja veio seguindo um propósito. A igreja veio seguindo um alvo. Qual é o alvo que nós temos em nosso coração, em nossa vida? O alvo que a igreja Shinam tem como propósito de vida é o Senhor Jesus Cristo. O alvo que nós temos para seguirmos em frente é Cristo Jesus. É isso que nós, mais uma vez, precisamos nos atentar. E assim, irmãos, o apóstolo Paulo diz no versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Irmãos, veja, o apóstolo Paulo é um grande apóstolo. Nós sabemos o quão grande foi a sua obra. Ele foi além dos limites continentais, ele atravessou continentes para levar a palavra de Deus. E diante dessa perspectiva de que Paulo é um grande homem de Deus, ele afirma dizendo na palavra de hoje, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está dizendo, eu sou uma pessoa imperfeita ainda. Eu preciso me aperfeiçoar mais. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos.
o apóstolo Paulo, homem de Deus, esse grande homem chamado Paulo, ele diz, eu preciso ainda me aperfeiçoar. Eu preciso ainda melhorar. Irmãos, a vida espiritual é uma vida contínua. Uma contínua vida de transformação. Lembre-se disso. Por isso que Paulo está falando aqui. Quando a gente entende que nós somos perfeitos, né, a gente para e a partir desse momento a gente fica estagnado. Por exemplo, quando você tem uma meta de vida, com um propósito de vida, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Quando você alcança a sua casa, você sente, poxa, já completei o meu propósito. Agora posso fazer outras coisas. Né? O meu foco não é mais conquistar essa casa própria, mas agora eu posso fazer outras coisas que estavam dentro da minha vontade, que eu deixei de realizá-las. Nós também, irmãos, como povo de Deus, devemos sempre seguir o propósito. Você tem que ter um objetivo de vir à igreja. Você tem que ter um propósito de estar nessa manhã aqui. Irmãos, vou deixar claro para vocês, o meu propósito como pastor, nesse ano na igreja de Shinam, nesse ano de 2025 na igreja de Shinam, é fazer com que todos que estão na nossa lista do nosso ministério português estejam presentes aqui, 9 horas da manhã, todo domingo. Esse é o meu propósito. Não vou mais adiante, não. A questão não é nem evangelizar, nem fazer trabalhos missionários. Não, o que vem em primeiro lugar para mim aqui é trazer todos os irmãos do nosso ministério português, 9 horas da manhã aqui, para adorar a Deus. Parece que eu estou pegando já um pouco no pé de vocês, né? Não é não. Esse é o meu propósito para esse ano de 2025. Eu vou orar, eu estou orando todos os dias, eu estou lutando por isso. Para que todos os irmãos estejam aqui 9 horas da manhã para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Nós temos que ter um claro propósito, irmãos, um claro objetivo em nossa vida. Se você não tem um objetivo, se você não tem um propósito, você não tem uma direção. Você fica perdido, vagando. Lembra, não sei se os irmãos já assistiram o filme Forrest Gump, né? Forrest Gump é um filme vencedor de vários Oscars. Tá? Se você não assistiu, assista. Nesse filme, o personagem principal, do nada, ele começa a correr. Essa notícia da corrida dessa pessoa, desse personagem, começa a correr pelo país, né, nos Estados Unidos. E as pessoas começam a vê-lo correndo, né, e todo mundo começa a querer acompanhar a sua corrida. E todo mundo começa a correr junto com ele. Ele corria, só olhava para frente, corria, né? E começa a juntar uma grande multidão que, no momento, começou a correr com ele. Haviam milhares de pessoas. E num dado momento no filme, é um pouco de spoiler, né? Ele para do nada. Ele para de correr, do nada. E naquilo que ele para, ele volta, né, a fazer os seus afazeres. Aí todo mundo que estava lá apenas seguindo, por seguir esse homem, fica meio perdido. E agora? Ele foi embora. Irmãos, por isso que nós precisamos ter um claro propósito dentro da igreja. Por que você está aqui, irmão? Por que Deus chamou Paulo para ser apóstolo, irmãos? É o que Paulo está dizendo. A palavra diz assim, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, eu não sou perfeito, eu preciso continuar a moldar a minha vida, a transformar minha vida. Não somente isso, ele diz assim, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Veja, Deus, através de Cristo Jesus, conquistou a vida de Paulo. A mesma maneira, irmão, Deus também conquistou a vida de cada um aqui. Entenda, compreenda isso no seu coração, compreenda isso na sua razão, porque a palavra de Deus mostra para nós. Deus conquistou a sua vida para fazer o quê? Por que Deus chamou Paulo? Porque Deus chamou Paulo, esse homem que perseguiu os cristãos, para ser um instrumento da obra de Deus. Por quê? Para que ele leve a palavra a todas as pessoas. Isso nós podemos observar, irmãos, no texto de Atos capítulo 9, verso 15.
Atos capítulo 9, verso 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui está claramente o propósito do chamado de Paulo aqui. Deus chamou Paulo para que ele anuncie a palavra de Deus, como a palavra diz, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel e também perante os gentios. Então, o chamado de Paulo era levar a palavra de Deus, era ser o apóstolo do Senhor, o enviado de Deus para anunciar Cristo Jesus. Esse é o claro propósito. Por isso que ele diz: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. O Senhor me conquistou a fim de que eu anuncie a palavra de Deus. Então eu prossigo fazendo, continuo fazendo aquilo que Deus propôs à minha vida. É isso que Paulo está falando nesse texto, irmãos. Paulo está dizendo: o meu propósito, o motivo de eu viver é pelo Evangelho. Irmãos, coloque isso na sua mente, no teu coração. Deus chamou a nossa vida. Deus não somente chamou eu, pastor Samuel, para ser obreiro da obra de Deus, mas Deus chamou a todos nós que estamos aqui presentes para realizarmos a obra do Senhor. O chamado não é exclusivo para mim, o chamado é para todos aqueles que foram chamados através do propósito de Deus. Vocês também foram chamados para participar, para fazer a obra do Senhor. E vocês precisam logo então anunciar Cristo Jesus. Anunciar a palavra de Deus. Veja, por exemplo, a Apple. Todo ano a Apple lança novos celulares. Por quê? Eles dizem: nós aperfeiçoamos alguns aspectos do celular 16 para o 17, agora temos novas funcionalidades. Parece que não mudou muita coisa, mas algo mudou naquele aparelho. Pouca coisa, mas mudou. Eles estão o quê? Todos os dias buscando o quê? Aperfeiçoamento, irmãos. Aperfeiçoando a nossa vida também, irmãos. Nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias. Aperfeiçoar para quê, irmãos, a nossa vida? Para vivermos o propósito de Deus, para anunciarmos a obra do Senhor. A palavra que diz assim, que ele prossegue, é a palavra grega diokos. A palavra grega diokos significa correr prontamente a fim de capturar uma presa. Imagina, alguém que está caçando, ele vê um animal e diz, ele está pronto, ele tem um alvo. E olha para o alvo, ele corre, prossegue em direção à presa. É isso que a palavra diokos quer dizer. Quando Paulo diz, eu prossigo, diokos, ele diz, eu olho simplesmente para o alvo e sigo correndo para realizar o meu propósito, para realizar a vontade de Deus. Irmãos, eu desejo, no íntimo do meu coração, que nós possamos crescer todos os dias. Eu não desejo o nosso ministério português, irmãos, um ministério fraco, um ministério frágil, mas gostaria que nós pudéssemos crescer todos os dias, como igreja, a fim de que nós possamos fazer mais e mais a vontade de Deus, realizar mais e mais a vontade do Senhor. Eu tenho um claro propósito no meu coração, eu sei porque Deus me chamou a essa igreja, irmãos. O Senhor me chamou para essa igreja, irmão, para esse ministério aqui. Claro, eu atendo o ministério coreano também, mas Deus colocou no meu coração, no fundo do meu coração, o Senhor disse assim, cuida desse ministério, cuida do ministério português, porque esse é o futuro da igreja Shinam, esse é o futuro de nossa igreja, vocês são o futuro de nossa igreja, irmãos. E por isso eu sigo dizendo a vocês, sigo dizendo aos irmãos, e sejam despertos, atentem-se àquilo que o Senhor lhe propõe em sua vida. Claro, você precisa aperfeiçoar a sua vida profissionalmente. Claro, você precisa. Claro que você precisa aperfeiçoar o seu trabalho, o seu dia a dia, sim. Mas também você precisa aperfeiçoar a sua vida espiritual para viver com o Senhor, para viver com Deus todos os dias. E por isso, irmãos, a nossa corrida precisa ter um propósito claro. Esse é o primeiro ponto. Tenha um propósito claro
na questão de você vir à igreja, na questão de você estar aqui. Assim, eu vejo que alguns irmãos, né, vão a Dongyan Cup, né, esse torneio de futebol que tem acontecido, né. Assim, eu, como uma pessoa um pouquinho mais experiente, né, eu olho toda aquela situação, dá para perceber, né, dá para perceber que os adolescentes, assim, os jovens, eles têm alguns que estão ali para simplesmente assistir o jogo, mas também vejo que alguns estão ali para flertar ali. Né? Não digo todos, tá, irmãos? Alguns, tá? Alguns. Alguns estão ali para, o quê? Entre aspas, né? Procurando alguém, né? O varão perfeito, né? A varoa perfeita que Deus preparou. Vai que está lá, né? Porque é um propósito, a pessoa tem um propósito claro. Eu vou lá não para se tirar um jogo, não estou interessado em jogo. Eu estou interessado em conhecer, fazer, entre aspas, um networking, né, com novas pessoas. Né. Claro, é compreensível. Não estou dizendo que isso é errado. É um campeonato de futebol, pessoal, não é um lugar de adoração. Não está indo para adorar, né? Campeonato de futebol, bem, você não gosta de futebol, mas eu vou lá porque eu quero conhecer novas pessoas e a partir do momento que eu conheço novas pessoas, eu posso, né, conhecer pessoas para talvez se relacionarem futuramente comigo. É compreensível. Até nessas coisas as pessoas têm um propósito, irmãos. Veja bem, claro, seja claro. Né? Por que você está na igreja, irmãos? Para que você seja o quê? Instrumento de Deus. Nós estamos aqui não para satisfazer o nosso ego. Nós não estamos aqui para ouvir a palavra, ó, pastor, consola meu coração, que meu coração está atribulado nesse. Não, irmãos, você está aqui para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, através da exortação, através das palavras de Deus, você estará sendo edificado. Nós não estamos aqui para ouvir palavras para paparicar o nosso coração. Nós estamos aqui para ouvir o que a palavra de Deus mostra e que deseja que nós vivamos. E por isso, nessa manhã, irmãos, tenham um claro propósito em estar na igreja. Você está nesse momento aqui para adorar ao Senhor. Você está aqui para louvar e celebrar o nome de Deus. Você está aqui nesse lugar porque você deseja se conectar a Deus Todo-Poderoso. Esse é o motivo pela qual nos reunimos aqui. Eu desejo que, por mais 36 anos, a nossa igreja Shinam cresça cada vez mais, né? E que seja uma igreja cada vez mais usada como instrumento do Evangelho do Senhor. Eu imagino que daqui a 36 anos, talvez, alguns irmãos vão estar bem velhinhos também, né? Até vocês, né, jovens, né? Vão estar com quase 60 anos, né, alguns aqui, né? Eu vou estar com muito mais. Mas eu desejo, depois de muito mais, vendo vocês, falo, nossa, que bom. A igreja Shinam consiga seguir o caminho do Senhor. Consiga seguir o caminho de Deus. Na sequência do texto da palavra de hoje, veja o verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado. Mais uma vez ele diz: eu não alcancei ainda o propósito de Deus, não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo está dizendo: eu não alcancei a perfeição e por isso, diante disso, eu vou esquecendo daquilo que eu já fiz, daquilo que já aconteceu, e olho para frente, avançando em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Irmãos, o maior problema que nós podemos viver em nossa vida é quando nós nos prendemos ao passado. Não se prenda ao passado, irmão. Independente do seu passado, pode ser passado glorioso, não se prenda ao seu passado, mesmo que seja glorioso. Não se prenda ao seu passado, se o seu passado é um passado triste. A palavra de hoje nos mostra claramente. Paulo diz: eu não me prendo ao passado. Por quê, irmãos? Se olhar para o passado, Paulo vai dizer: eu fui perseguidor da igreja. Eu fui perseguidor da igreja e ajudei a matar cristãos. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar servindo a obra de Deus. Ele viveria com isso no coração todos os dias. O passado toda hora quer o quê? Engolir a sua vida.
Fazer com que ele não viva o presente, nem viva o futuro com Deus. A nossa vida também, irmãos, não seja preso ao passado. Não seja preso aos relacionamentos do passado também. Irmãos, o que passou, já passou. Esqueça, passou, já passou. Irmãos, há vários tipos de pessoas na nossa vida. Guarde isso. Haverá pessoas que vão estar sempre contigo. Mas haverá pessoas, mesmo que sejam boas, que estarão ali de passagem na sua vida. Não fique triste com isso. Não fique desesperado por isso. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. E mais uma vez, por isso, veja o que o texto diz. A gente lembra do que aconteceu com Ló, né, irmãos? Ló, a esposa de Ló. A esposa de Ló olhou para Sodoma e Gomorra. O Senhor disse, não olha para trás e segue em frente, porque eu vou acabar com essa terra. Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com esse lugar que está cheio de perversão, cheio de pecado. Mas o que acontece com a esposa de Ló? No caminho que eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, ela acaba por olhar para trás. O sentido disso, de olhar para trás, é ainda estar ali conectado ao passado. A esposa de Ló ainda estava ali, com o seu coração em Sodoma e Gomorra. Mesmo que aquele lugar estava sendo destruído, mesmo que aquele lugar seja um lugar de perversão, o seu coração ainda permanecia lá, mesmo que o corpo tivesse saído daquele lugar. Muitas vezes nós servimos a obra de Deus, nós servimos a obra do Senhor, mas em algum momento da nossa vida nós olhamos para trás, queremos olhar para trás. Nossa, como era bom quando eu vivia no mundo. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele começa a mostrar, era tão bom quando você vivia no mundo. Você não precisava se preocupar com nada. Você não precisava estar domingo cedo para cultuar a Deus. Você podia aproveitar o domingo inteirinho para você. Você podia beber, você podia aproveitar, você podia se perverter, você podia viver a carne com todo prazer e que você não teria problema algum na sua vida. Mas a partir do momento que você conhece a Cristo, a sua vida mudou, a sua vida transformou. Nós não podemos mais olhar para trás, irmãos. Não olhe para trás. Eu sei que a igreja Shinam, a nossa igreja, já teve um passado muito melhor do que está agora, não é verdade, irmãos? Alguns presbíteros, diáconos falam para mim, pastor, a igreja Shinam no passado, aqui esse lugar enchia de pessoas. Havia mais de 500 pessoas cultuando. Sim, irmãos, tudo bem. O que passou, já passou. É passado, irmãos. O que agora a gente precisa é olhar para o presente, é olhar para o futuro. Chega de olhar para trás, é o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, eu prossigo, olhando e avançando em direção àquilo que é o propósito de Deus sobre a minha vida, aquilo que é a vontade de Deus sobre mim, e continuo a realizar a vontade do Senhor. Irmãos, continuem, não olhe para trás, continue em direção ao propósito de Deus. E por isso, irmãos, eu não vou olhar para trás também. Nesse ministério, na igreja Shinam, eu também não vou olhar para trás. O que me interessa é o futuro, o que me interessa é o presente momento que nós estamos vivendo aqui. O que me interessa são as pessoas que estão aqui. Não, pessoal, não se confundam, tá? Não estou dizendo que eu vou largar os que não estão aqui hoje nessa manhã. Tá? Não é isso, não. Mas o que me interessa são os membros da nossa igreja. Igreja Shinam. Isso é o que me interessa, irmãos. Não cabe a mim agora eu ficar lembrando dos irmãos da igreja que eu servi antes. Não cabe a mim, irmãos. Agora eu saí de lá. É passado. Esquece. Ficou para trás. Desculpe, tá, irmãos? Tem até um irmão aqui que é da igreja lá. Parece que eu estou dando uma indireta para ele, né? Tem que esquecer. O passado ficou para trás. Claro, foram bons tempos. Tive boas lembranças, sim. Mas agora o que me interessa é que estar olhando para o presente e para o futuro com a igreja Shinam.
É o que Paulo está falando aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. A perfeição está falando. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu vou continuar avançando em direção ao propósito de Deus. É isso que Paulo está deixando claro aqui, irmãos. Uma vez eu estava num culto unificado de jovens, na igreja que eu servia lá na Coreia. E nesse culto unificado de jovens, reuniu-se mais ou menos 500 pessoas, né, da igreja, né? 500 pessoas. Eu era um seminarista ainda meio fresh, né? Calourão, né? Calouro, né? Então imagina, eu estava ali com a palavra de Deus, né? Eu preparei, eu cheguei lá e comecei a falar a palavra de Deus. Eu não lembro, não esqueço da cena até hoje, irmãos, tá? Eu lembro que eu fui à frente, 500 pessoas, todos olhando para mim, aquilo me deu uma sensação, acho que uma sensação de que aquilo me congelou repentinamente. Ao pensar que haviam 500 pessoas naquele lugar, aquilo me travou, irmãos. Sabe quando você entra e trava, você olha e nada enxerga? Sabe quando a cabeça começa a bugar? Eu buguei, simplesmente buguei, eu travei ali. Diante de 500 pessoas, fica assim, travado. E o pessoal olhando, e aí? Faz alguma coisa. Eu buguei assim e comecei a falar. Mas eu lembro nesse dia que eu falava, mas eu não sabia nem o que eu estava falando. Falei, mas eu não sei nem o que eu falei. E depois que eu desci, irmãos, eu fiquei arrasado. Eu não consegui nem fazer, a pregação que eu preparei era de mais ou menos 40 minutos. 10 minutos já desci. Eu lembro que eu sentei no banco da igreja, chorei. Nesse momento não tinha vergonha alguma, chorei, porque eu falei. Literalmente eu fiz, entre aspas aqui, uma grande cagada. Chorei a noite inteira, porque era um culto de vigília do culto unificado. Irmãos, depois disso, quando ia à frente para dar a palavra de Deus na igreja, vinha aquela mesma sensação de desespero. Toda vez que ia à frente com a palavra, e agora? Será que eu vou travar de novo? Esse medo começava a tomar conta do meu coração. E aquilo me atrapalhava demais, irmãos. E a partir desse momento, eu comecei o quê? A gaguejar. Eu começava a gaguejar na mensagem. De vez em quando, assim, eu falo algumas palavras aqui também, né? É que eu sou muito apressado. Mas o meu temor, o medo de errar era tamanho que eu comecei a gaguejar na frente das pessoas. Então imagina, um pastor gago, como é que ele vai servir? E nisso eu fui percebendo essas situações, eu fui buscar orientação de pastores que eram mais experientes, veteranos do que eu. Falei, pastor, eu estou passando por isso. Eu vou à frente da igreja, eu travo. Depois daquele dia eu não consigo mais falar nada. Aí me disseram, Samuel, esquece o que ficou para trás. Esquece, olha para frente e segue falando a palavra de Deus. Não tenha medo das pessoas, porque você está falando o que? A palavra do Senhor, a palavra de Deus. E a partir desse momento, irmãos, aquilo me trouxe uma paz ao meu coração, que eu comecei também a mudar e comecei a melhorar. E por isso que hoje estou aqui ainda podendo testemunhar a palavra do Senhor. Esqueci daquilo que ficou para trás. Irmão, esqueça daquilo que ficou para trás. Pode ser glorioso, mas esqueça. Pode ser triste, mas esqueça, porque o que interessa para você agora é o presente, é o futuro que você vai viver no Senhor. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Não se apegue ao passado, mas se apegue ao presente e ao futuro, aquilo que Deus fará sobre a sua vida. Porque ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueça das coisas do passado, olhe para o presente, olhe para o futuro. E a palavra em Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, aleluia. A palavra é clara. Não vos lembrei das coisas passadas, mas olhe para o futuro, olhe para aquilo que Deus fará no futuro sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Não olhe para os 36 anos que aconteceram no passado da nossa igreja, mas olhe para o futuro dessa comunidade, de como será maravilhosa daqui para frente. E avance, irmãos. Avance. Avance em direção ao propósito divino que permanece perenemente em meio à tua igreja. Nós precisamos avançar. Avançar para continuarmos fazendo a vontade de Deus. Imagina um corredor de 100 metros. Imagina, irmãos, corredor de 100 metros, ele sabe o lugar onde ele precisa chegar. Nos 100 metros, não há tempo de você olhar para trás para observar onde as pessoas estão. Você só tem que olhar para a sua pista e seguir adiante. Porque no tempo que ele olhar para o lado ou para o outro lado, ele vai perder o tempo, vai perder velocidade e vai perder a corrida. Nós precisamos sempre olhar para frente, irmãos. Siga prosseguindo, irmãos, prossiga. Não importa o que está acontecendo à sua volta, no seu entorno, siga prosseguindo, firmado no propósito de Deus. Na tua casa, na sua família, no seu trabalho, independente do que acontece, olhe para Cristo e siga em frente, siga o caminho de Cristo Jesus. Esse é o coração que nós precisamos ter. E mais uma coisa, irmãos, em terceiro lugar, último, nós precisamos observar o verso 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Ele diz, diokos, mais uma vez, né? Ele olha para o alvo, né? Ele vislumbra o alvo, irmãos. E ele diz, para o prêmio da soberana vocação. Ele olha o quê? Para o prêmio da vocação de Deus, para o prêmio de Deus. Lembrando-se de sua vocação em Cristo Jesus e continua seguindo em frente. Irmãos, nisso que nós podemos observar, nós precisamos olhar para a mesma direção. Nós como comunidade, nós como igreja, nós precisamos olhar para a mesma direção. Não é eu, pastor Samuel, olhando para a direção da igreja, enquanto que os outros olham para uma outra direção. Não, precisamos todos juntos olhar para a mesma direção, para o mesmo alvo. É aquilo que Paulo está falando aqui. Olhe para o mesmo alvo. Nós como comunidade precisamos olhar para o mesmo alvo. Na minha juventude eu pensava que os amigos seriam eternos. Sim, há amigos que duram para sempre, né? Como diz a música, há amigos para sempre, né? Mas há amigos que são passageiros, irmãos, não é? Por quê? Vai segundo o propósito de vida de cada um, né? Eu tinha um grupo de amigos, de 23 amigos, né? A gente falava entre nós assim, nossa amizade é para sempre, galera. Aí todo mundo... né? E a gente, na época, era meio vergonhoso isso, né? A gente falava assim, vamos fazer um anel da amizade entre nós? Imagina, né? 23 cuecas fazendo o anelzinho da amizade. Eu fiquei pensando hoje assim, nossa, como é que a gente fez isso, né? E o nome da nossa turma, é vergonhoso dizer, mas vou falar, né? É Free For. Já sabe o que é, né? Free For, né? Friends Forever. É meio vergonhoso, né? Eu tenho vergonha de falar isso, mas... Aí, o que a gente fez? A gente comprou um anel de prata, todo mundo comprou um anel de prata, a gente comprou todo no mesmo lugar. Aí pediu para o cara gravar ainda. Aí o cara falou, vai gravar o quê, rapaziada? Coloca Free For aí, tio. Aí, Free For. Aí perguntou, o que significa? Tio, amigos para sempre. Oh, legal, hein? Legal. Até aqueles amigos que a gente pensava que iria durar para sempre, acabaram sumindo do mapa, irmãos. Eles passam na nossa vida. Claro, há alguns amigos que ainda permanecem até hoje.
né? Mas a grande sua maioria, né, 90% se foi. Não que eles foram para Jesus, tá? Foram para outro caminho. Separamos. Nada nesse mundo será eterno. E por isso, irmãos, mais uma vez, nós precisamos olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Nós precisamos olhar juntos, porque se nós olharmos juntos para o mesmo alvo, nós juntos permaneceremos. É isso que eu estou querendo dizer. Quando nós olhamos juntos para uma mesma direção, nós estamos caminhando para a mesma direção. E assim nós vamos permanecer juntos em todo momento. Se nós, como igreja, não permanecemos olhando para a mesma direção, cada um vai para os seus caminhos. Cada um vai seguindo o seu rumo. Mas nós precisamos olhar para a mesma direção, o mesmo alvo que é Cristo Jesus. Eu tenho uma profunda admiração, irmãos, do fundo do meu coração, não estou brincando, é de sincero coração, pelo casal Eric e da Ju, né? Eu adoro esse casal, né? Não sei se eles perceberam, né? Eu vejo que o nosso irmão Eric, ele gosta de ser engraçado, não é verdade? Ele gosta de soltar várias piadas, né? E quando ele solta a piada, toda vez que ele solta a piada, eu vejo que a Ju, ela sempre sorri, irmãos. Irmãos, sempre, ela sempre sorri, né? Enquanto que os outros talvez não estejam sorrindo, né? Por quê? Por que isso acontece, irmãos? Por quê? Porque eles olham para a mesma direção. O coração de ambos estão conectados, irmãos. O coração deles está conectado. Tudo que ele fala, a Ju sente muito mais. Para nós é sem graça. Para nós talvez seja, né, até meio desgostoso de ouvir, né? Mas para a Ju é maravilhoso. Mas para a Ju é uma beleza. Tudo que ele fala, ela ri, né? Eu já tive, irmãos, muitos imitadores que me imitaram, tá, pessoal? Que me imitaram, tá? Não, já tive bastante, né, em outras igrejas, tá? Para falar a verdade, dos que me imitam até hoje, o Eric é o piorzinho, tá? Tem uns caras aí que, nossa, que todo mundo ouve e pensa que é eu, né? Mas, assim, né? Mas para a Ju é engraçado isso. E para vocês também, alguns, né? A Ju sorri. Não, imita pastor, imita pastor. Aí o Eric ficou meio sem jeito. Não sei, não, peraí. Porque tudo tem um timing, né? Isso acontece por quê? Por que eles estão assim, sempre felizes juntos? Porque estão conectados e olhando para a mesma direção. Olhando para um casamento, né? Olhando para morar juntos para todo sempre. É isso, irmãos. Nós precisamos, como igreja, olhar para o mesmo alvo, para a mesma direção, para o mesmo lugar. É isso que nós precisamos como igreja. Irmãos amados, olhe para Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o Senhor. O teu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Todos nós precisamos olhar para Cristo Jesus, para que sejamos sempre uma boa igreja do Senhor. E por isso, Paulo diz no verso 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Todos nós que temos Cristo Jesus, todos nós que vivemos a palavra de Deus, vocês todos precisam ter esse sentimento, esse coração, de prosseguir para o alvo, de prosseguir realizando a soberana vontade de Deus, de prosseguir realizando a vontade e a vocação divina que Deus propôs à tua vida. É isso que Paulo fala, e segue dizendo, e se porventura pensarem de outro modo também, isso Deus vos esclarecerá. Paulo está dizendo, se você pensa diferente, não tem problema. Deus, no seu tempo, Ele vai esclarecer na tua vida. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Talvez você seja muito mais rápido que os outros irmãos para seguir em direção ao alvo. Haverá outros que ficaram para trás. Mas você precisa também esperar, ter paciência, para que essas pessoas também possam conhecer e viver, entender o mesmo propósito divino que permanece sobre as suas vidas. Na quinta-feira passada, o nosso coro aqui, irmão da igreja, foi cantar na igreja Assembleia de Deus do Brás. Não sei se os meus irmãos ficaram sabendo. Irmãos, eu fiquei vendo o coral cantar, eu fiquei tão emocionado, tão feliz. Eu não estava cantando ali, eu não estava com a minha voz ali, mas
vendo eu de longe lá assistindo, eles cantarem, eu ficava tão feliz. Por quê, irmãos? Porque nós estamos olhando para o mesmo alvo. Porque nós temos a mesma sensação de pertencimento, nós pertencemos à mesma comunidade, nós pertencemos ao mesmo povo, nós somos pastoreados pelo mesmo pastor que é Cristo Jesus. É isso que nos une, irmãos. É isso que nos traz alegria. É isso que nos traz vontade de continuarmos servindo a igreja do Senhor. E por isso tenha isso no teu coração, tenha isso na sua mente, tenha isso na tua vida. E o verso 16 termina dizendo: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Todavia, ande com aquilo que o Senhor já realizou sobre a sua vida. E continue fazendo a vontade do Senhor. Nesses 36 anos de nossa igreja, Igreja Presbiteriana Shinam, eu desejo que nós continuemos vivendo segundo o propósito de Deus, seguindo o caminho do Senhor, caminhando e correndo em direção ao alvo que é nosso Senhor Cristo Jesus, todos os dias.